time do Internacional estreia empatando contra o Flamengo no Brasileirão por 1-1 no Maracanã. Foi um bom resultado? Foi um mau resultado? Sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo e também falar um pouco de como aconteceu esse empate, que o Inter sai ganhando, mas acaba levando empate no segundo tempo, um gol do Léo Pereira. Após a vinheta. Vamos lá, pessoal. O Internacional foi escalado com Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabé, Bruno Henrique, Fernando, Vitinho, Alan Patrick, Wesley e Borré. Melhor dizendo, pelos lados a gente teve Vitinho e Wesley, Alan Patrick naquela posição dele, meia, Fernando e Bruno Henrique, volantes. Aliás, o Bruno Henrique como volante e o Fernando, que a gente esperava que seria também um volante, foi praticamente um terceiro zagueiro. Em muitos momentos, o Inter estava com uma linha de 5, onde o Fernando voltava com o Juninho e com o Vitão. E aí tu tinha ali uma linha de 5, onde o Fernando voltava, onde o Fernando vinha e o Inter tinha essa linha de 5 jogadores na defesa, que complicou a vida do Flamengo em muitos momentos no primeiro tempo. Borré então começa jogando, não o Valência, mas não me surpreende. É que eu não sei, é que aí vai o contexto da partida de hoje. Eu não posso dizer que o Valência não pode jogar contra o Bahia só porque ele não entrou dando show hoje, né? Mas eu não sei se o Valência daqui a um pouco não vira uma opção pro jogo contra o Bahia. Mas aqui sobre a escalação, o Roger já disse que Gauchão acabou, começa Brasileirão. Mas no momento do Gauchão, o Inter estava todo assim, mente no Gauchão, pensamento no Gauchão, cabeça no Gauchão. E o resto é depois. E a Libertadores é depois, e o Brasileirão é depois. Não adianta querer trazer a Libertadores para antes, querer trazer o Brasileirão para antes. Vamos terminar o Gauchão primeiro. Tanto que tu vê que o Inter podia ter começado com o Borré na final, podia ter começado com o Rocher na final, mas não, ele começa com o Antony e começa com o Valência. Hoje, começa o Brasileirão, aí ele já começa com Wesley no lugar do Carboneiro, que foi o que ele não fez nas finais, se podia ter feito. Ele começa com Borré no lugar do Valência, que foi o que ele não fez nas finais, mas podia ter feito. Apesar que o Inter entende que esse é o melhor momento, o Valência está de volta ao seu melhor momento. Então talvez o Valência pode até ser mais oportunizado em jogos de Copa do Brasil, ou na Libertadores quinta, né? Mas hoje começou o Borré, eu acho ainda que o titular vai ser o Borré, ok? Rocher então estreia no ano no Internacional, foi o primeiro jogo do Rocher no ano no Internacional. É um primeiro tempo onde então a estratégia defensiva do Roger dá muito certo. O time do Flamengo tem muitas dificuldades para atacar o Inter. Até me arrisco a dizer que foi um primeiro tempo melhor do Inter do que do Flamengo. Foi um primeiro tempo melhor do Inter do que o Flamengo. E o Bruno Henrique marca e abre o placar para o Internacional. Olha o tamanho disso. O Inter vai para o intervalo, segurando o grande Flamengo, melhor time do Brasil, e eu acho que de fato é o melhor time do Brasil. O Inter vai pro intervalo e leva 1-0 contra o Flamengo. O Inter vai pro intervalo e leva 1-0 contra o Flamengo, fazendo uma estratégia defensiva muito boa, com o Fernando jogando muito bem, atacando bem, chegando, né, conseguindo enfrentar o Flamengo, conseguindo fazer um jogo bom, sabe? Igual para igual. Só que chega o segundo tempo e o Flamengo melhora na partida. Talvez alguma mudança ali de posicionamento do Bruno Henrique, algo assim. O Flamengo é muito mais forte no segundo tempo. O Flamengo é muito melhor no segundo tempo. E aí, o time do Flamengo, numa bola parada, erro da zaga do Inter, minutos que o Inter ficou desligado, o Léo Pereira consegue marcar o gol. Um gol característica do Léo Pereira muitas vezes fazer. E hoje o Léo Pereira conseguiu novamente fazer. Empata o jogo. Depois daí, só dá Flamengo. E o Inter resolve se fechar. Em determinado momento, no final de jogo, o Roger tira o Wesley e coloca o Thiago Maia, né, o que parece que vai muito se fechar. Mas o Carboneiro também entrou na partida. Então ele terminou ali com o Thiago Maia no lugar do Wesley, mas também terminou com o Carboneiro na partida.
E o Carboneiro era uma válvula de escape. Vai que sai um contra-ataque ali, um lance ali, o Carboneiro pode engatar uma válvulazinha de escape. Mas o Inter entendeu, o Roger entendeu, que o empate para esse jogo de hoje estava bem. Melhor do que perder, né? Bom, não é apequenar o Inter, não é diminuir o Inter. É tu reconhecer a qualidade do teu adversário. É tu reconhecer que o teu adversário é muito bom. E cara, de fato, a gente está falando de um Flamengo que eu falei no vídeo de ontem aqui na tier list, que tá numa prateleira acima. Pra mim, o Palmeiras é mais pela consistência e mais pelo que já fez, que nos dá a entender que pode fazer de novo, do que em si o cenário atual. Tá? Já o Flamengo, sim, o Flamengo é mais por aquilo que está fazendo. Mas pra mim são os dois grandes times. Grandes times. Não, e quando eu tô dizendo grandes, eu não tô dizendo que os outros não são grandes, mas pra mim são os dois, então, como é que eu posso dizer? Times a ser batidos. Tá? O Flamengo apresenta o melhor futebol do Brasil. Esse Flamengo tem condições de, no mínimo, ganhar o Brasileirão. Ou a Libertadores. Tá? Vai ser muito difícil desse Flamengo perder no Maracanã. Vai ser muito difícil desse Flamengo empatar no Maracanã. Vai ter muito time que vai ser goleado pelo Flamengo. Vai. Então, primeira rodada, primeiro jogo. O Internacional, na minha opinião, fez um bom enfrentamento com o Flamengo. Poderíamos dizer que o Inter poderia ter mais presença ofensiva no segundo tempo? Poderia. Poderíamos dizer que o Inter poderia ter buscado mais a vitória, ter tentado mais a vitória do que se fechado ali pelo 1-1. Poderia. Poderíamos dizer que o Inter poderia não ter se desligado e tomado aquele gol? Poderia. Mas era muito difícil imaginar que o Flamengo não ia atacar, que o Flamengo não ia buscar, que o Flamengo, terminado o primeiro tempo perdendo de 1-0, não ia voltar para o segundo tempo e ser o time que ia atacar mais. O Roger leu a partida, decidiu se fechar. Se tivesse perdido o jogo, tomado 2-1, tomado 3-1, a gente já está reclamando um monte aqui. Mas não perdeu, conseguiu segurar o empate. É óbvio que por ter tomado empate é ruim e tudo mais. Mas o Inter fez um grande enfrentamento contra o Flamengo. O Inter tira 2 pontos do Flamengo. O Flamengo começa o Campeonato Brasileiro e não ganha na primeira rodada. O Flamengo, que está todo mundo dizendo que vai ser o campeão, que vai golear todo mundo, já não começou ganhando. Por quê? Porque teve o Inter no caminho. Muitos times vão penar contra o Flamengo. Muitos times vão passar trabalho contra o Flamengo. Eu não estou diminuindo o Inter. Não estou dizendo que... A gente tem que entender que Brasileirão não é gauchão. A gente tem que entender que vai ter partidas que daqui a um pouco o empate fora é bom resultado. O Inter hoje trocou pontos contra um adversário direto se o Inter quer o título. Se o Inter quer o título, o Inter trocou pontos. O que o Inter não pode é perder no Beira-Rio. Só que agora o Inter só vai enfrentar o Flamengo de novo lá no segundo turno, no Beira-Rio. Acredito, com certeza é depois do Super Mundial. Vai saber como é que o Flamengo vai vir até lá. Pode vir muito bem, mas o Inter pode estar muito melhor. Então, por ter sido numa primeira rodada, eu acho que tá bom esse resultado. Esses pontos. Podemos dizer que o Inter deveria ter atacado mais. Podemos dizer que o Inter no segundo tempo baixou, diminuiu a marcha. Podemos dizer que no segundo tempo o Internacional deu a bola para o Flamengo jogar e resolveu se fechar. Podemos dizer que faltou mais um Inter atacante. A gente pode dizer. Mas, cara, o Inter saiu ganhando e buscou um empate do Maracanã. O Inter fez um jogo... Talvez no segundo tempo não tão de igual para igual, bem mais se defendendo. E talvez alguém pode achar que no todo o Flamengo foi superior ao Inter. Mas foi 1-1. O Inter busca um ponto do Maracanã. Então, não apequenando o Inter. Não é diminuindo o Inter. Mas para mim, foi um bom resultado. O Inter começa com um empate do Maracanã. Poderia ter vencido, saiu ganhando. Poderia. Algumas coisas poderiam ter diferentes. Sempre poderiam. A próxima rodada do Internacional... pegar aqui, o próximo jogo do Inter é agora quinta-feira contra o Bahia, jogo importante quinta-feira contra o Bahia, tá? É fora, é um jogo pegado, é um jogo complicado, mas que o Inter vai ter que dar o melhor de si, que o Internacional vai ter que tentar aí buscar a vitória, mas daqui a um pouco o empate pode não ser um mau resultado, depende do desempenho do Inter, mas o Inter é melhor que o Bahia, só que jogar lá é complicado, porque eles vão fazer uma festa muito grande.
O próximo jogo do Brasileirão é domingo que vem, 6h30 da tarde. O Inter tem que ganhar. Aí contra o Cruzeiro, o Inter deve ganhar. Né? O Internacional tem que ganhar contra o Cruzeiro às 6h30. Jogo que o Inter vai ter aí. Vai estar com 1 ponto. Se não ganhar, não pode chegar na terceira rodada com menos do que 4 pontos. Tá? E eu acredito que o Inter ganhe. Tá? Acredito que o Internacional possa ganhar aí do Cruzeiro em casa. Vai ser o primeiro jogo de Beira-Rio em casa, no Brasileirão, né? Então, é isso. Eu não acho que foi um mau resultado. Mas, vocês acham? Discordam? Concordo? Podemos olhar o copo meio cheio, podemos olhar o copo meio vazio. Qual copo tu prefere? O meio cheio? Empatamos com o Flamengo fora, conseguimos fazer um bom enfrentamento, principalmente no primeiro tempo. Isso talvez aumente a nossa autoestima, né? Entender quem somos. Conseguimos buscar lá 2 pontos, aliás, tiramos 2 pontos deles, né? E aí nós ficamos com 1 ponto. Conseguimos, então, trocar pontos contra o adversário, porque o Inter e Flamengo vão entrar na segunda rodada com 1 ponto. Talvez muito adversário pode ter ficado feliz com o empate do Flamengo. Conseguimos mostrar, opa, esse Inter aí não tá pra brincadeira. Ou tu pode olhar o copo meio vazio. O Inter saiu ganhando, toma empate, se desliga no segundo tempo, se recua, dá só Flamengo no segundo tempo. O Flamengo é melhor no segundo tempo, e se o Inter tivesse uma estratégia diferente, poderia até... Faltou fazer algo a mais, será? Para voltar com a vitória do Maracanã? Tu pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Acho que as duas questões são legítimas, acho que é legítimo tu olhar que o Inter teve alguns erros, por isso tomou gol de empate, que o Inter, se tivesse uma estratégia aqui e ali diferente, podia ter tentado um segundo gol. Eu acho que apontar os erros é legítimo, mas eu acho que o copo meio cheio não pode ser ignorado. Mas qual? Copo meio cheio ou copo meio vazio? Ou os dois, né? Ou como eu acho. É legítimo olhar os defeitos e melhorar, mas eu tô aí, acho que o copo meio cheio é muito válido, tá bom? Valeu.